sou a Adriana Calado TV, hoje eu estou de rainha. Brincadeira, hoje eu estou de rainha, por quê? Porque hoje é o dia dos 3 reis magos e eu sou uma das rainhas. Não, hoje é dia 6 de janeiro, dia dos 3 reis magos, e eu tô assim porque eu comi um bolo hoje que é tradição na Alemanha e na Suíça também, que é um bolo que vem com um rei ou uma rainha dentro. Isso aí, gente, esse bonequinho aqui tava dentro do bolo. É tradição aqui, as crianças comem esse bolo no dia de reis, tá? E quem achar o rei ou a rainha ganha a coroa. E eu achei e eu ganhei. Hoje, no meu curso, que eu tô fazendo o curso, o módulo C1 de alemão, né? E no meu curso super intensivo, a minha professora levou um bolo pra gente pra falar dessa história, né? Dessa tradição que as pessoas, que muitas crianças, principalmente em escola, né? Muitas crianças participam dessa tradição. Elas compram esse bolo que se chama Drei Königskuchen, que é bolo dos 3 reis magos, e dentro vem um rei ou uma rainha. Essa figura tem um tamanho de mais ou menos 3 centímetros, tá? Olha aqui. E acho que dá pra vocês verem aí. E, gente, foi engraçado porque eu vou postar a foto do bolo no meu Instagram. O meu Instagram se chama Adriana Calado TV, se vocês quiserem ver lá. Eu vou postar hoje, tá? Eu não tô com o bolo aqui porque foi na escola e a gente comeu o bolo todo. E foi engraçado, gente, porque a gente dividiu o bolo, é redondinho e já vem meio que divididinho, assim, em várias rodelinhas. O desenho dele é divididinho, né? E cada pessoa pegou uma rodela e, gente, ninguém achou o boneco. Então faltou só uma rodelinha para o boneco ser achado. E eu falei assim, não, gente, eu não desisto, eu quero achar esse boneco. Eu quero ganhar essa coroa. Aí eu dividi ao meio essa última metade, perguntei quem quer repetir o bolo, quem quer a outra metade. Aí uma colega minha falou que queria e aí eu dei para ela uma parte e peguei outra parte para mim e quando eu mastiguei veio a rainha. Então eu fiquei muito feliz que eu ganhei a rainha. Eu falei para minha professora, já que a coroa é minha, deixa eu fazer um vídeo lá para mostrar para o pessoal do Brasil a tradição alemã do Drei Königskuchen, que é os 3 reis magos no bolo, um rei mago no bolo, um rei no bolo, uma rainha, né, no caso, e que é tão comum, tão usada essa tradição aqui na Alemanha e na Suíça também. Eu nem sabia que na Suíça também é usada, mas também é usada na Suíça. Bom, gente, como eu não tenho religião, não frequento religião, então eu pesquisei para falar um pouco mais dessa história dos 3 reis magos para vocês e um pouco mais sobre a Alemanha também, a participação da Alemanha nessa história. Eu usei as fontes superabril.com.br, o site superabril.com.br, usei o brasilescola.com.br e também feiertag.info, que foi em alemão, tá? Bom, deixa eu começar pela história. Não há prova, tá? Segundo a Abril, não há prova de que os reis magos tenham existido, nem de que foram 3 reis, tá? Os primeiros visitantes do menino Jesus, segundo a Bíblia, só são mencionados em um dos 4 evangelhos, o do Mateus, tá? Por que são chamados de 3 reis magos? São chamados de 3 reis magos porque foram 3 presentes. Foi o ouro, a mirra e o incenso. Por isso, ficou assim... Na verdade, o grupo de pessoas a gente não tem certeza de quantas pessoas foram dar os presentes para Jesus, mas como foram 3 presentes, então essa tradição de 3 reis magos já acabou surgindo depois. E não há nenhuma menção de que eles eram reis, tá? Só 800 anos depois do nascimento de Jesus é que eles ganharam nomes. E olha que interessante, gente. O que significa os nomes em hebreu? Olha, Melquior era o rei da Pérsia, né? E em hebreu significa rei da luz. Gaspar, rei da Índia, significa o branco. E Baltazar, da Arábia, e significa senhor do tesouro. Segundo o professor de história André Chevitarese,
professor da UFRJ, ele diz: não há evidências da existência dessas pessoas. Agora, gente, na Catedral de Colônia repousam os restos, segundo a tradição, repousam os restos dos Reis Magos, né? Mas segundo o teólogo Jaldemir Vitório, do Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus em Belo Horizonte, ele diz: não sei quem está enterrado lá, mas com certeza não são os Reis Magos. Mas isso não diminui a beleza da simbologia do Evangelho de Mateus ao narrar o nascimento de Cristo, tá? Então, afinal, devemos aos magos a tradição de dar presentes de Natal, né? Porque essa tradição toda da antiguidade começou aí. Então, no ritual da antiguidade, o ouro era um presente para o rei, o incenso era um presente para o religioso e a mirra era um presente para o profeta, porque a mirra servia para embalsamar os corpos, né? E por isso ela simboliza a mortalidade. Então, era um presente para os profetas, tá? Bom, gente, eu falei de Colônia na Alemanha e eu fui na Catedral de Colônia e eu vi lá a parte que tem dos Reis Magos, muito interessante. Se vocês quiserem ver isso na Bíblia, é Mateus 2, 2.1, que eu não sei como ler, eu acho que é versículo 1-12. Gente, eu não sei ler Bíblia. Bom, os magos começaram a ser chamados de reis durante a Idade Média, tá? Então, deixa eu contar essa história da Alemanha. Então, existe um relicário na Catedral de Colônia, né, segundo a tradição. E como começou isso? Como foi parar esse relicário onde tem os restos dos magos, onde teoricamente tem os restos dos magos, apesar de que muitos teólogos não acreditam, né? Mas, enfim, está teoricamente lá na Catedral de Colônia. Qual é essa história? Eu pesquisei a história para contar para vocês. Segundo a tradição, esse relicário foi descoberto por Santa Helena, a mãe do imperador bizantino Constantino. Ela descobriu esse relicário. E aí no século 4 depois de Cristo, o relicário foi trazido do Oriente para Constantinopla. No século 6, o objeto foi transferido de Constantinopla para Milão. E aí, no século II, em um ataque a Milão ordenado pelo imperador do Sacro Império, o relicário foi roubado e levado para a Alemanha. E tá lá até hoje, tá, gente? Então, Dia dos Reis, a data celebra o momento em que os reis magos do Oriente encontraram Jesus. Essa comemoração é herdada da Igreja Católica de Portugal. Então, o mundo todo não, né? Mas boa parte do mundo, assim, vários países, principalmente cristãos, onde a maioria da população é cristã, a maioria da Igreja Católica e tal, herdou essa tradição de Portugal, da Igreja Católica de Portugal, né, que se chama o Dia dos Reis. O que mais que eu pesquisei, gente? Então, na Alemanha, agora vamos para a Alemanha. Na Alemanha, os nomes desse dia, a gente ouve mais Heilige Drei Könige, né? É o que eu ouço mais. Então, mas pode ser também Dreikönigsfest, que é Festa dos Três Reis, e também Dreikönigstag, que é Dia dos Três Reis, tá? Na Áustria é chamado de Weihnachtswölfe, tá? Então, é feriado em muitos países do mundo, eu pesquisei em quais. Olha, na Áustria é feriado por lei. Na Alemanha, não é em toda a Alemanha por lei, tá? Mas na Bavária, por exemplo, é feriado. Em Baden-Württemberg é feriado. Em Sachsen-Anhalt é também feriado. Agora, no resto da Alemanha, não é feriado obrigatório, tá? Outros países que são, nesse dia, feriado por lei são Argentina, Finlândia, Itália, Suécia, Espanha e Uruguai. É considerado o último dia de Natal, isso é outra curiosidade, né? É o último feriado de Natal, esse dia de hoje. As pessoas aqui também, assim como no Brasil, elas tiram as decorações hoje, normalmente, a decoração, elas desmontam a árvore hoje, né? E as crianças se fantasiam. Isso aí é uma tradição bem interessante, que eu não entendia nada, gente. Quando eu cheguei na Alemanha, eu via umas coisas pintadas, escritas, na verdade não é pintura, é escrita, né? Uma escrita nas portas, isso é muito comum mesmo na Alemanha.
E eu não entendi o porquê. Significa o seguinte, é porque as crianças se fantasiam, né? E vão de casa em casa cantar ou falar versículos da Bíblia, né? Elas também, algumas, juntam também dinheiro nesse dia. E elas escrevem os escritos que são o seguinte, 20, que significa o século, né? 20, menos C mais M mais B, que significa Caspar, Melchior e Baltazar, que são os nomes em alemão dos 3 reis magos. E por último, o ano seria agora 20, que é o início do ano, né? 2020. Depois menos C mais B mais M mais B, menos 20. C mais B mais B. Oh, meu Deus, gente, desculpa. 20 menos C mais M de Melchior mais B de Baltazar menos 20, que é o ano de 2020, né? Então, esse C mais B mais C mais M mais B significa Christus mansionem benedicat, que quer dizer a mesma coisa que Cristo segne dieses Haus, que significa Cristo abençoa essa casa. Então, muitas casas, gente, na Alemanha, muitas casas mesmo têm esses escritos assim na porta, tá? Os números no final são o ano, né? O ano 2017, ou 2018, ou 2019, ou 2020, né? É isso. Bom, essas são as curiosidades que eu resolvi trazer para vocês. Vocês sabem que eu gosto de me aprofundar um pouco nos assuntos. Eu poderia falar só do bolo, mas eu não queria falar só do bolo para vocês. Eu queria falar um pouco mais e eu mesmo pesquisei também porque eu não tenho um conhecimento muito grande sobre a Bíblia e sobre... eu não sou católica, né? Então, quer dizer, eu me formei no catolicismo, para quem não sabe, eu fiz comunhão quando era pequena, mas eu não sigo religião, então por isso eu queria contar para vocês, mas eu queria antes pesquisar, e aí eu pesquisei, mas a tradição na Alemanha, para criançada, para vocês que vão ter filhos na Alemanha, ou para vocês que têm filhos na Alemanha, é comer esse bolo no colégio, ou no kindergarten, e no jardim de infância e tal, e achar o rei ou a rainha. Também tem muitos que se vestem, esses mais religiosos de igreja e tal, se vestem de rei ou de algo religioso, né? E vai nas casas cantar ou falar algum versículo da Bíblia e também escrever essas iniciais, né? Que significa as iniciais dos 3 reis magos mais um ano que a gente está no momento, né? E eles escrevem nas portas. Esse das portas, gente, é muito comum mesmo. Você vê várias portas, quando você chega na Alemanha, você não entende nada. Você fica assim se perguntando por que as portas são escritas. Eu sempre soube que era algo religioso e tal, sabia por alto, mas eu não sabia exatamente o que significava cada letra, né? E agora eu sei. E tô passando para vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham um ótimo dia e tirem esse dia, independente se é verdade, se é mentira, se são reis, se foram 3, ou se foram 10, ou se foram 12, né? Independente disso, que vocês tirem esse dia também para orar por Jesus Cristo, pedir para Ele muita paz, muita alegria nesse ano que se inicia, né? Na verdade, para mim, o ano tá mesmo se iniciando hoje, porque hoje é dia útil e passou essa coisa de feriado, né? Então, para mim, tá entrando na rotina o ano hoje. Então, vamos aproveitar esse início. Caiu exatamente numa segunda-feira. Ano que vem vai cair numa quarta-feira, que eu vi. Esse ano caiu numa segunda-feira. Então, vamos aproveitar o dia 6 para entrar com o pé direito e com fé e agradecer também para o menino Jesus tudo que a gente conseguiu até hoje, né? Isso é muito importante também, agradecer, mais importante ainda. Então, a Rainha por um dia se despede aqui de vocês. Beijo, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, tá? Beijo e aceito sugestões, dicas, perguntas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.